E aí, galera do nono ano, sou o professor Kleber Guedes, professor de Língua Portuguesa e Produção Textual, e vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos e aos nossos conteúdos. E aí, galera, bom dia! Na nossa aula de hoje, nós vamos precisar da gramática FTD, aquela gramática vermelha, nova edição, tá bom? O exercício que vai ficar ao final da aula vai ser na página 440, 3 questões, só respostas. Então vamos ver agora qual é o assunto da aula de hoje. Bom, o assunto da nossa aula de hoje é figuras de linguagem, tá bom? Figuras de linguagem, vamos lá. Então, como sempre, vamos começar a nossa aula conceituando, sabendo o que são figuras de linguagem. Então, nós temos aqui, as figuras de linguagem são formas de expressão utilizadas com o sentido figurado, ou seja, em contextos que geram um sentido diferente daquele que convencionalmente são empregadas. Elas valorizam o texto, contribuindo para que fique mais expressivo, original, ou para que consiga transmitir, por meio das palavras, uma emoção ou um sentimento. Nas letras das músicas é comum o uso das figuras de linguagem, pois a relação entre a gramática e as músicas pode ser muito rica, já que diversos artistas em vários gêneros musicais trabalham com a questão das variantes da língua em suas letras. Então, nas músicas é onde a gente encontra bastante figuras de linguagem. Vamos começar com a figura de linguagem chamada comparação, e em todas elas a gente vai ver exemplos. Então vamos lá, a comparação. Trata-se da aproximação de elementos de universos diferentes associados por meio de um conectivo, que pode ser o como, o feito, tal qual, qual, assim como, tal, e entre outros. Consiste em estabelecer equivalência explícita entre um comparado e um comparante, por meio de um termo de comparação, que pode ser uma palavra ou até mesmo uma locução. Como exemplo, a gente vai pegar essa música do Exalta Samba, que se chama Tá Vendo Aquela Lua? Vamos ler um trechinho dela, ó. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você pedir, eu vou buscar só para te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Olha, ele está comparando aqui o brilho da lua, certo? Com o brilho da pessoa que ele gosta, tá bom? Então aí existiu uma comparação. Outros exemplos. Um militar sem guerra é como um jardim sem flores. De novo, eu estou comparando. Percebam que sempre vai haver aí, ó, normalmente vai haver a expressão como, certo? Muitas vezes vai aparecer essa expressão. O meu coração está tal qual um céu cinzento. Ó, tal qual agora foi o conectivo que apareceu para comparar. Você me faz lembrar aquela música que eu nem me lembro agora. Você me faz pensar no poema que eu nunca escrevi. E te fazer feliz como eu sou pode mostrar para o mundo inteiro o nosso amor. Então, na comparação, nós temos uma situação onde eu comparo dois elementos diferentes, certo? Como, por exemplo, o brilho da lua, vou comparar com o brilho da mulher amada, né? Cabelo cor de ouro, né? Estou comparando o dourado do cabelo com o louro do cabelo. Então, são comparações. E agora nós temos a metáfora. Metáfora também é uma comparação, só que é uma comparação implícita. Ou seja, ele não possui o termo comparativo. Lá na comparação tinha, né? Tinha o como, tinha o tal qual, certo? Agora não vai ter esse elemento comparativo. Baseia-se numa associação de ideias subjetivas,
Uma palavra deixa o seu contexto normal para fazer parte de outro contexto. É comum o uso do verbo ser nas metáforas. Exemplo, nós temos aqui, ó, Cerveja de Garrafa, da banda Atitude 67. Bacana como tá legal aqui. Você é sempre um bom motivo para eu querer ser feliz. Me dá um gole dessa sua paz. Hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais. É doce. Você tem um jeito doce. O seu olhar é doce. Nessa expressão, por exemplo, ó, o seu olhar é doce, ela está comparando o olhar, né, com o doce, tá bom? Ele está fazendo aqui uma comparação, só que ele não precisou do elemento conectivo. O seu olhar é como um doce, não tem o elemento conectivo. Ele compara sem usar o elemento conectivo. Outros exemplos, minha boca é um túmulo. Ele está fazendo aqui a associação de que, né, o túmulo é fechado e a boca dele também é fechada. Ele não vai contar o segredo para ninguém. Não precisou aqui do conectivo. Minha boca é como um túmulo. Aqui na metáfora não tem esse elemento conectivo. Mais exemplos. Seus olhos são duas estrelas brilhantes. Comparou o brilho do olho com o brilho da estrela. Ela é um filme de ação com vários finais. Ela é política aplicada em conversas banais. Se ela estiver muito afim, seja perspicaz. Ela nunca vai deixar claro, então entenda sinais. Outro exemplo, ó, é o paraíso. Suas curvas são cartões postais. Está comparando, né, as curvas com o cartão postal, dizendo que ela é um paraíso. Está comparando novamente. Isso aqui é uma letra do Projota. Metonímia. Figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma significação que tenha relação com o conteúdo ou o referente ocasionalmente pensado. A metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos aí uma estreita afinidade ou até mesmo uma relação de sentido. Exemplo aqui tem a letra Zé da Recaída do Gustavo Lima. Ó. Me vem uma dose para mudar minha vida, dá melhor que você tem, para ver se com inspiração e odipá ela vem, um empurrãozinho que falta, ai ai ai, para completar essa chamada. Olha, nós temos aqui diversos exemplos da metonímia. Na metonímia pode trocar a parte pelo todo, certo? Na metonímia nós vamos usar palavras que vão ter uma certa proximidade na questão da semântica, da significação. Ó, exemplos mais simples aqui, ó. Por exemplo, gosto de ler Jorge Amado desde que era jovem. Mas, galera, Jorge Amado não é um livro. Jorge Amado é uma pessoa e você não lê uma pessoa, certo? Então aí ele trocou o autor pela obra, né? Vamos dar uma passadinha na Vilma para fazer uma visita. Tem esse outro exemplo aqui, ó. E tem essa música aqui, ó. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. É a letra da música aí, né? Tipo, ele tá... Esses plaquês de 100 aí, na verdade, tá falando de notas de dinheiro, né? Outro exemplo aqui, ó. Eu bebo Coca-Cola. Coca-Cola é uma marca, né? Você não bebe a Coca-Cola marca, né? Você bebe o refrigerante de cola, o líquido, né? Eu comi 2 pratos de arroz. Você não comeu 2 pratos, né? Você não come prato, ninguém come prato, né? Você comeu, né, a comida que estava no prato, né? E assim por diante. Prosopopeia. A figura de linguagem prosopopeia também é conhecida pelos nomes personificação, animalização, antropomorfismo. Toda vez que atribuímos atitudes e sentimentos a seres inanimados, pessoas já falecidas, animais, fenômenos da natureza ou figuras imaginárias, estamos criando uma prosopopeia. Como exemplo, tem aqui a música Atrasadinha do Felipe Araújo. Ó. E você chegou atrasadinha, mas estava linda, minha boca calou. Aí mais meu coração gritou por cima, mas o coração, galera, ele não grita, certo? Porque o coração não é uma pessoa para gritar. Então aqui é um exemplo que nós podemos pegar. Outros exemplos, ó. Hoje até o sol está mais feliz, mas o sol, galera, não é uma pessoa. Estou aqui dando uma atribuição de um ser vivo, né, ao sol, certo?
Essa geladeira já está cansada de trabalhar, mas a geladeira, galera, não é uma pessoa para ficar cansada, né? A geladeira é uma máquina, certo? Ela é um eletrodoméstico. Gradação. A principal função desta figura de linguagem é propor uma sequência de palavras ou expressões que intensifiquem uma mesma ideia ou elemento, a fim de destacar este componente dos demais, demonstrando uma espécie de crescimento ou evolução pelo qual passou o enunciado, ou seja, é uma sequência de situações que vão acontecendo. Por exemplo, nessa música da Turma do Pagode, ó, Puxa, Agarra e Beija, tem aqui, ó. É por isso que eu vou para lá, é por isso que eu vou para cá. Ora, é uma gradação de situações, vai para lá, vai para cá. Outros exemplos, ó. Aqui, além, mais longe, por onde eu movo, passo, né? Olha, ele está dizendo aqui, né? Aí depois ele diz, mais longe por onde eu movo, ou seja, ele está se movimentando. Ou outro exemplo, sei lá, acordar, né? Escovar os dentes, lanchar. Eu estou dizendo uma sequência, uma gradação de situações, tá bom? É uma gradação de situações, sequências de acontecimentos. Hipérbole baseia-se no exagero, só que é um exagero proposital das ideias ou dos sentimentos. Tem-se hipérbole quando o uso de uma palavra ou uma expressão em determinado contexto produz como efeito de sentido a ideia de exagero e de excesso. Vamos ver. Dona dos meus sonhos clareou. Temos aqui o exemplo aqui, ó. O que eu não disse hoje, eu vou te dizer. Para ser feliz, tá faltando esse amor que domina o meu pensamento e me faz respirar. Ou seja, ele está dizendo que ele só respira por conta desse sentimento, né? Então ele está exagerando, né? Comanda as batidas do meu coração, tirando o meu sono, me faz delirar, certo? Então ele está fazendo um exagero proposital. Quando a nossa mãe fala, né? Eu já falei com você 1 milhão de vezes, ela não falou 1 milhão de vezes para você fazer aquilo, né? Ela só falou muitas vezes. Então é um exagero proposital. Outros exemplos, ó. Chorei um rio de lágrimas, né? Estou morta de cansado. Então é um exagero proposital. Muito exagerado, né? Ninguém chora um rio de lágrimas. Eufemismo consiste em atenuar o que é desagradável por meio da substituição de palavras ou expressões graves, né, diretas por outras mais suaves. O eufemismo permite suavizar a realidade de um fato, dissimulando uma ideia desagradável ou brutal. Revela precaução e educação de quem fala. Então, quando você vai dar uma notícia desagradável, para você não ser muito impactante, você suaviza a informação, fala de um modo mais brando, né? Na música aqui, Humilde Residência, do Michel Teló. Vou te esperar na minha humilde residência, né? Aí, mas eu te peço só um pouquinho de paciência. Olha, nessas situações, no caso aqui, para ele falar minha humilde residência, ele usou essa expressão para não dizer que era uma casa pobre. Temos outro aqui, ó. Outros exemplos. Seu colega faltou com a verdade, para não dizer que ele mentiu, né? Para não usar uma palavra mais dura, né? O homem passou desta para melhor. Ele falou assim para não dizer que a pessoa morreu, né? Que é a mesma coisa, né? Passou dessa para melhor, a mesma coisa que morrer. Então, para não parecer tão agressivo na frase, então usa essas expressões assim para suavizar a informação, para gerar menos impacto. Polissíndeto. O polissíndeto é a figura de linguagem que caracteriza-se pela repetição de um determinado conectivo entre palavras ou expressões. Essa figura de linguagem utiliza excesso de elementos de ligação para enfatizar a ideia de acréscimo ou até mesmo de sucessão. Então aqui no polissíndeto vai ser uma repetição, né? Vai se repetir os sindetos que são conectivos, tá bom? Na música Nem de Graça do Pixote, ó. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber, se eu quero outro alguém,
nem de graça, nem de graça. Ó, se, nem. Ou seja, polissíndeto. São vários síndetos, são vários conectivos sendo repetidos na música. Outros exemplos, ó. As ondas vão e vêm, e vão, e são como o tempo, ó, né, ó. Não canto nem danço, nem escrevo nem desenho, ó, não, nem, tá repetindo, né? Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Aí, quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei, ó. Mas eu, ele tá repetindo. Esse é um trecho da canção Péssimo Negócio do Dilcinho. Anáfora. A anáfora consiste na repetição de uma ou mais palavras, né, no início de orações, no início de períodos ou no início dos versos, né, de modo sucessivo. É um recurso bastante utilizado em poemas e letras, né, de músicas. Essa figura de linguagem também se dá pela utilização de pronomes demonstrativos e pronomes relativos, que substituem palavras ditas em orações anteriores. Então, anáfora também é um tipo de repetição. Vamos ver exemplos. Na música do Pixote, Saudade e Arregaço, ó. Tudo ou nada. Se for amor, se vê que tudo passa. Se for embora, tá na cara. Saudade e arregaço, ó. Se for. No início dos versos, ele está repetindo a mesma expressão. Outros exemplos, ó. Há flores cobrindo o telhado. Há flores em tudo, ó. Perceba que ele está repetindo propositalmente a mesma expressão. Há flores. Outro exemplo. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Ó. Quando, ele está repetindo sempre no início do verso, sempre no início da frase, a mesma expressão, a mesma palavra. Agora a gente chega no gênero textual antítese, figura de linguagem na qual ocorre a exposição de palavras contrárias, através da utilização de palavras ou de enunciados de sentido oposto. O contraste que ocorre serve principalmente para enfatizar os conceitos envolvidos, o que não se conseguiria se eles estivessem isolados. Então vamos ver que a antítese, né, são ideias contrárias, palavras opostas, antônimos podemos dizer, né? Na música aqui, ó, tá escrito do grupo Revelação, ó, é dia de sol, mas o tempo pode fechar. Aí a chuva só vem quando tem de molhar. Perceba que eu tenho, ó, sol e chuva, são ideias opostas, né? São palavras contrárias, né? São antônimos, por isso que é considerado antítese. Outros exemplos, ó. Ele amava, ela o odiava, né? Amava e odiava, palavras opostas, né? Hoje fez sol, ontem, porém, choveu muito, ó. Sol e chuva, né? Opostos. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, ó. Verdade e mentira. Então, isso é antítese, são palavras opostas, são ideias contrárias. Atenção! Há quem confunda antítese com paradoxo. A diferença reside, entretanto, na maneira como esses opostos se relacionam. Na antítese, temos duas teses contrárias antônimos. Ó, estou acordado e todos dormem. Todos dormem. É do Monte Castelo e do Renato Russo, essa letra. Enquanto o eu lírico está acordado, outros seres dormem. Seria um exemplo de paradoxo se a mesma construção estivesse da seguinte maneira, ó. Estou dormindo acordado. Porque, tipo, é um paradoxo, porque um paradoxo é algo sem sentido, né? Como que você dorme acordado, né? Neste caso, temos um exemplo de paradoxo, já que a oposição de ideias se dá num mesmo referente. Aqui a letra da canção Domingando, do Tiaguinho. Daquela que fez esse coração gelado, queimando feito andar descalço. Ora,
nós temos aqui a expressão daquela que fez esse coração gelado, queimando feito um andar descalço. Mas como que está queimando se está gelado? Também aí dá uma ideia de paradoxo, não é mesmo? Bom, então fica aí a pergunta, né? Ó, quais são seus cantores favoritos e será que você encontra figuras de linguagem nas suas músicas preferidas? Então, quando vocês forem agora ouvir música, prestem atenção, né, para ver se vocês conseguem identificar figuras de linguagem. Depois a gente pode também fazer um exercício semelhante a isso, procurando figuras de linguagem nas músicas. Novamente, reforçando, né, para vocês não esquecerem, a atividade que vai ficar hoje não é no livro de português, é no livro de gramática, aquela gramática da FTD, a gramática vermelha, a nova edição, tá bom? Exercício na página 440, certo? São 3 questões, somente respostas. Então a gente vai ficando por aqui, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!